Mateus capítulo de número 15, e nós vamos ler somente o versículo de número 21. Vamos abrir Mateus capítulo 15, primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo de número 28. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra de Deus. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja-lhe feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele começa o seu ministério, e o seu ministério ele cresce rapidamente por causa da sua forte autoridade, do seu grande poder que está sendo manifestado no meio do povo. Jesus está curando pessoas, Jesus está restaurando a vista aos cegos, Jesus está curando cegos de nascença, Jesus está curando leprosos, Jesus está pregando o reino de Deus. Algumas pessoas consideram Jesus como Messias, outras consideram Jesus como um grande profeta que se levantou no meio do povo. Um círculo mais íntimo considera Jesus como o Filho de Deus que está se manifestando no meio do povo para uma missão muito especial. E essa fama de Jesus, ela começa a correr, ela começa a percorrer, e várias pessoas começam a ouvir falar das coisas que Jesus está realizando no meio do povo, das coisas que Jesus está fazendo no meio do povo, das curas, dos milagres, das operações maravilhosas do Senhor. E essa informação, ela passa os limites da terra de Israel e chega até as regiões de Tiro e de Sidom. Essa aqui é a única vez, o único registro que nós temos nos evangelhos de Jesus visitando a terra de Tiro e de Sidom. A Bíblia diz que após o Senhor Jesus ele confrontar a tradição dos anciões, a Bíblia diz que ele parte daquele lugar onde ele estava confrontando os anciões ali acerca das suas tradições que eles estavam colocando acima da palavra de Deus. O Senhor Jesus, então, ele parte para a terra de Tiro e de Sidom. A Bíblia vai nos dizer em Mateus capítulo 14, versículo 34, que o Senhor Jesus estava em Genezaré quando isso aconteceu. Então ele sai desse lugar, vai para Tiro e Sidom, e essa é a única vez que nós temos na Bíblia o registro que Jesus está pisando naquela cidade. Ou seja, essa aqui é a primeira e a última vez que Jesus vai passar por essa região de Tiro e de Sidom, uma região com predominância de pessoas gentias morando ali. E naquela região existe uma mulher que ela já ouviu falar sobre Jesus. Ela ouviu falar das coisas que Jesus tinha operado, ouviu falar do grande poder e da autoridade do Senhor Jesus, e de repente Jesus aparece na terra dessa mulher. E a Bíblia vai nos dizer que essa mulher ela tem um grande problema dentro da sua casa. A Bíblia diz que a filha dela estava
miseravelmente endemoniada. Então essa mulher, ela ouviu falar do Senhor Jesus, a informação acerca de Jesus chegou até ela tem o conhecimento de que Jesus está na sua terra, Jesus está perto dela, Jesus está próximo dela, ela tem a possibilidade de ir até Jesus e de conseguir o seu milagre, então ela vai se dispor e vai correr atrás do Mestre. A Bíblia diz que ela vai correndo atrás do Senhor e vai pedindo a misericórdia do Senhor. Essa mulher aqui parece que ela tem até um certo conhecimento das profecias bíblicas, porque ela chama Jesus de filho de Davi, ou seja, ela reconhece que Jesus, ele é um descendente de Davi, e por isso Jesus, ele é alguém que deve subir ao trono e reinar na casa de Davi, segundo as profecias. Então ela sai correndo, gritando, pedindo para o Senhor, que ela chama de filho de Davi, ter misericórdia dela e compaixão da situação em que ela está vivendo. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui para os irmãos é a determinação que essa mulher tem. Essa mulher, por mais que nós estamos em um culto de homens, mas nós aprendemos com essa mulher a lição da determinação. Essa mulher, ela está determinada a ir atrás de Jesus. Ela sabia que ela estava numa região que era de predominância gentia. Ela sabia que Jesus, ele tinha poder e autoridade para resolver o problema que ela estava se encontrando. Então ela, com a sua determinação, ela sai correndo ao encontro do Senhor. Essa mulher, ela não sabia, ela não tinha como saber, mas aquela era a única oportunidade que ela ia ter durante a sua vida inteira de ver Jesus na sua terra. Aquela era a única oportunidade dela, mas ela não sabia disso. Se ela fosse outras pessoas como nos dias de hoje, poderia dizer, não, eu vou ter outras oportunidades. Talvez amanhã, quando a gente prega para as pessoas, né, lá no mundo, as pessoas dizem, hoje não, amanhã talvez, porque elas pensam que a igreja vai estar para sempre aqui nessa terra. Elas pensam que a porta da salvação vai estar aberta para sempre, para elas poderem entrar quando elas quiserem. Elas pensam isso, mas essa mulher aqui, diferente do que essas pessoas pensam, ela observou que ela tinha uma oportunidade e ela agarrou essa oportunidade que ela teve. Ela não deixou essa oportunidade que ela teve passar. Então ela teve determinação e ela agiu, ela correu, ela se dispôs a correr atrás do Senhor. Nós também, meus irmãos, nós devemos ser determinados em nossos objetivos, tanto pessoais como os nossos objetivos profissionais e espirituais, porque existem oportunidades que só vão bater na nossa porta uma vez e vão embora e não vão mais voltar. Oportunidade não dá marcha ré. Oportunidade só passa uma vez. Por isso nós devemos agarrar todas as oportunidades que nós tivermos. Nós devemos agarrar todas elas. Nós devemos ser determinados. Nós devemos estabelecer objetivos e correr atrás desses objetivos. Essa mulher, ela tinha um grande objetivo: ver a sua filha curada, ver a sua filha livre daquele mal. E ela viu que a oportunidade estava passando diante dela. E ela correu para agarrar a única oportunidade que ela tinha. Então nós também devemos correr atrás de todas as oportunidades que o Senhor nos dá. Nós devemos correr atrás e ser determinados
a alcançar os objetivos que o Senhor propôs no nosso coração. E o Senhor Jesus, quando vê aquela mulher, aparentemente, o Senhor Jesus, ele não dá atenção para essa mulher. Ele parece assim que não está dando muita importância para o que ela está fazendo. Quando a gente lê, por exemplo, no versículo de número 23, Mateus capítulo 15, versículo 23, a palavra de Deus nos diz assim: mas ele não lhe respondeu palavra. Ele não lhe respondeu palavra. Então a gente percebe que aquela mulher está determinada, ela está correndo, ela está clamando ao Senhor, ela está pedindo a misericórdia do Senhor, ela está pedindo a compaixão do Senhor, e a Bíblia diz que Jesus não dá uma palavra para ela. Jesus não responde uma palavra para essa mulher. Se fosse muitas pessoas nos nossos dias hoje, tu sabe o que elas iam fazer? Virar as costas e ir embora. Elas iam voltar para casa e iam dizer: rapaz, talvez que Jesus não era nem tudo isso que esses pessoal dizia. Eu fui atrás dele, ele nem me deu atenção, nem falou comigo. As pessoas iam virar as costas e iam embora. Mas a segunda coisa que esse texto nos mostra é que essa mulher, além dela ser determinada, essa mulher, ela tinha perseverança. Ela tinha perseverança, ou seja, ela não desistiu de jeito nenhum do seu objetivo. Ela não desistiu, mesmo que aquele objetivo fosse difícil para ela alcançar. Porque a Bíblia diz que Jesus não deu uma palavra para ela. Imagina, tu está orando, tu está fazendo campanha de oração 1 mês e Jesus não te dá uma palavra. Aí tem muita gente que nessa hora desiste de orar e começa a dizer: Jesus responde a oração de todo mundo, só não responde a minha. Todo mundo que ora, Jesus responde, mas parece que a minha oração Jesus não responde. Parece que Jesus me ama menos do que ama os outros. Aí muitas pessoas param, porque se tem uma coisa que afeta muito essa geração de hoje, é a falta de perseverança. As pessoas não querem perseverar. Só que a Bíblia diz que só será salvo aquele que perseverar até o fim. A Bíblia diz que para nós sermos salvos, nós temos que perseverar até o fim. Nós temos que ficar firmes até o fim. E essa mulher é uma mulher de perseverança. Por quê? Porque ela não desistiu de correr atrás de Jesus. Mesmo Jesus não dizendo nada para ela, e Jesus conversa com os discípulos e não conversa com ela. Porque os discípulos dizem assim: Senhor, manda logo essa mulher para casa, porque ela está vindo gritando atrás de nós. Manda essa mulher para casa. Jesus responde os discípulos e não responde ela. Porque Jesus diz assim para os discípulos: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso Jesus diz para os discípulos, mas não diz nada para a mulher. Imagina, tu está orando 1 mês por uma causa e chega uma pessoa, orou de manhã por uma coisa, Jesus fez de tarde. A pessoa está 1 semana orando, Jesus responde a oração dele. Tu está 1 mês, Jesus não responde. Imagina essa situação, a mulher está correndo, gritando, desesperada, Jesus não dá uma palavra. Aí os discípulos perguntam algo para Jesus, Jesus responde instantaneamente. Mas essa mulher, ela é perseverante, ela não para, ela continua clamando, ela continua correndo, porque essa mulher tem um objetivo. Ela tem um objetivo, e quem tem objetivo é assim, irmão. Quem tem objetivo, persevera. Quem tem objetivo, continua firme no propósito. Quem tem objetivo, continua. Então, se tu está orando por alguma coisa e tu ainda não teve a resposta, persevera. Continua orando por isso. Se tu está fazendo campanha e Jesus ainda não atendeu, continua com a tua campanha. Terminou essa campanha, começa outra. Continua orando. Porque chega uma hora de que o Senhor Jesus, Ele vai te atender. Ele vai te responder.
porque esse é o Deus que nós servimos. A Bíblia diz que aquele que procura, Ele encontra. A Bíblia diz que aquele que busca Ele, o acha. Ele mesmo manda nós procurarmos Ele, porque assim nós iremos o achá-lo. O Senhor disse para Jeremias: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O Senhor Jesus disse que era para nós orarmos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo diz que é para nós orarmos sem cessar. Em Efésios 6, o apóstolo Paulo diz que é para nós orarmos em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo. Então a Bíblia diz que é para nós não desistirmos de orar, para nós orarmos em todo o tempo, para em todo o tempo nós estarmos obedecendo a palavra de Deus, em todo o tempo nós estarmos seguindo o caminho do Senhor Jesus. Por mais que às vezes pareça que os ímpios, eles prosperam mais do que nós, por mais que às vezes pareça que os ímpios estão vivendo uma vida melhor do que a nossa, mas nós devemos perseverar no caminho da fé. Porque nesse caminho da fé nós iremos conseguir os nossos objetivos, nós conseguiremos alcançar a nossa salvação em Cristo Jesus. Então essa mulher, ela foi, além de determinada, ela foi perseverante. A terceira coisa que essa mulher nos ensina é sobre humildade, porque a Bíblia diz que ela alcança Jesus. E quando ela alcança Jesus, a Bíblia diz que ela se dobra e ela adora Jesus. E chega para Jesus e diz: Senhor, me socorre. Jesus nem ouviu o problema da mulher e só disse assim para ela. Jesus só disse assim para ela. Por que Jesus não pergunta para ela qual é o problema? Porque ele já tinha ouvido o problema dela. Quando ela veio correndo e gritando, ela veio gritando: Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Então Jesus já sabia qual era o problema dela. E quando ela chega e ela se dobra diante de Jesus, ela diz: Senhor, me socorre. Eu estou precisando de um socorro. Aí Jesus olha para ela e diz assim: não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Não é bom fazer isso. Sabe o que essa mulher diz? É verdade. Mas os cachorros comem das migalhas que caem da mesa. Ela diz: os cachorros, eles não precisam de um pão inteiro. Os cachorros não precisam tirar a comida dos filhos para eles ficarem com a barriga cheia. Os cachorros só precisam de migalhas. Migalhas é o suficiente. O que essa mulher está fazendo? Ela está nos ensinando uma lição de humildade. Ela está sendo humilde. Sabe o que é que Jesus está dizendo para ela, para essa mulher? Jesus está dizendo para essa mulher: a minha prioridade agora são os filhos de Israel. A minha prioridade agora é buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. É mostrar os meus milagres e prodígios no meio dos filhos de Israel. Eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher diz: é verdade. Ela concorda, diz que é verdade, mas que isso não impedia Jesus de realizar um milagre na vida dela. Isso não impedia Jesus de resolver o problema que ela estava passando, que ela estava vivendo. Quando as pessoas elas estão dispostas, meus irmãos, a se humilhar diante de Deus, quando elas estão dispostas a dizer: Senhor, eu me humilho diante de Ti, eu estou aqui para fazer a Tua vontade, eu estou aqui para fazer o Teu querer. Quando elas estão dispostas a fazer isso, então elas estão dando um grande passo em direção à vitória. Por quê? Porque a Bíblia diz em Lucas capítulo 18, versículo de número 14, o Senhor Jesus diz que aquele que se humilhar será exaltado. Quem ensinou isso foi Jesus. E esse mesmo Jesus que essa mulher está conversando aqui agora nesse texto, ele ensinou dizendo: aquele que a si mesmo se humilhar será
exaltado. Só existe uma forma da pessoa ser exaltada: ela se humilhando primeiro. A Bíblia diz também em Tiago que Deus, Ele rejeita o soberbo. Deus não gosta de pessoas soberbas, mas Deus dá graça para as pessoas que são humildes. Então Deus gosta de pessoas humildes. Deus gosta que nós sejamos pessoas humildes. Hoje o mundo está cheio de pessoas arrogantes e egoístas. No mundo hoje está cheio de pessoas arrogantes, cheio de pessoas egoístas, pensando que são alguma coisa, pensando que só porque tem algum bem material, porque recebe financeiramente um salário maior do que as outras pessoas, porque tem mais bens materiais, tem mais móveis, tem mais casas, mais carros, elas acham que elas são superiores às outras pessoas. São pessoas egoístas. Mas Deus gosta de pessoas humildes, pessoas que reconhecem que elas não são nada sem Jesus, pessoas que dizem: Jesus, eu tenho isso aqui, mas a coisa mais importante que eu tenho na minha vida é a presença do Senhor. Jesus ama pessoas humildes, pessoas que reconhecem que tem necessidade dele, pessoas que dizem: Senhor Jesus, se o Senhor não for comigo, eu não consigo dar um passo. Eu não consigo andar se o Senhor não for comigo. Se o Senhor não estiver comigo, eu não consigo respirar, eu não consigo viver sem a tua presença. Jesus ama pessoas que reconhecem a necessidade que tem dele. E é isso que essa mulher está dizendo. Essa mulher está dizendo: eu preciso do Senhor. Eu necessito do Senhor. Só o Senhor pode me ajudar. Só o Senhor pode me socorrer. Então, me ajuda. Me socorre. E a última lição que nós aprendemos com essa mulher é a lição da fé. Porque ela reconhece aquilo que Jesus diz e mesmo assim ela não desiste. Porque depois dessa palavra de Jesus, que Jesus disse para ela, ela poderia se levantar e ir embora. Dizer para Jesus: eu ouvi tantas coisas bonitas do Senhor, mas o Senhor me decepcionou. Eu cheguei aqui, me ajoelhei diante do Senhor, te adorei, te chamei de filho de Davi, pensava que o Senhor ia resolver o meu problema, e o Senhor disse que não é bom dar a comida da mesa dos filhos para os cachorrinhos. Eu pensava que o Senhor ia resolver o meu problema. O Senhor não é tudo isso que eu ouvi falar. Ela poderia se levantar nessa hora e ir embora, mas não. Ela permaneceu lá. Por quê? Ela sabia que aquela era a única oportunidade dela. Ela sabia que aquela oportunidade dela era a última. Uma pessoa no estado de câncer terminal, o médico disse para ela que ela não tem nenhuma chance, está despachada. E de repente, se ela descobrisse que ela tem uma chance de viver, tu acha que essa pessoa ela não ia vender tudo que ela tem? Ia se desapegar de tudo para ela conseguir agarrar aquela última e única oportunidade que ela tinha de viver? Ela ia fazer isso. Então é justamente o que essa mulher está fazendo. Eu tenho um grande problema, esse problema só o Senhor pode resolver, e eu vou ficar aqui clamando ao Senhor até o Senhor resolver o meu problema. Essa mulher, ela demonstra ter fé em Jesus. Ela demonstra saber que Jesus pode operar na vida dela, que Jesus pode realizar o milagre que ela está precisando. Então, as pessoas que vencem, as pessoas que conseguem alcançar alguma coisa, são pessoas que têm fé. A Bíblia diz em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós quisermos vencer as nossas lutas, as nossas batalhas, os nossos desafios, se nós quisermos alcançar os nossos objetivos, sejam eles quais forem, principalmente aqueles que glorificam ao Senhor, que tem que ser os nossos objetivos de nossa igreja, nós precisamos ter fé.
Se nós não tivermos fé, nós não conseguiremos alcançar. Mas se nós tivermos fé, nós vamos crer no impossível. As pessoas vão dizer, isso não vai dar certo. Isso é impossível de realizar. Aí a nossa fé vai dizer, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que tem fé. Para encerrar essa mensagem, é necessário nós dizermos aqui que nós não somos informados como é que essa mulher soube acerca de Jesus. Quem foi que falou para ela de Jesus? Quem foi que anunciou Jesus para ela? Quando o texto bíblico revela, ele já revela que essa mulher sabe quem é Jesus. Daí, irmãos, a importância de nós falarmos de Jesus para as pessoas, de nós anunciarmos Jesus para as pessoas, de nós mostrarmos para as pessoas o Jesus da Bíblia, o Jesus que cura cegos, o Jesus que limpa leprosos, o Jesus que ressuscita os mortos, o Jesus que abraça os pecadores, que chama os pecadores para eles se arrependerem dos seus pecados. O Jesus cheio de amor, de misericórdia, que morreu numa cruz para salvar os nossos pecados. É necessário nós anunciarmos Jesus para essas pessoas. É necessário nós falarmos de Jesus para as pessoas. As pessoas estão precisando ouvir falar de Jesus. Elas precisam ouvir falar de Jesus. Então, essa pessoa que anunciou Jesus para ela foi muito eficaz na sua pregação. Por quê? Porque essa mulher reconhece que Jesus é Senhor, chama Jesus de filho de Davi, ela tem uma fé grande em Jesus, mesmo sem nunca ter visto Jesus. Essa é a primeira e última vez que ela vai ver Jesus, é essa. Mas ela chama Jesus de Senhor, ela demonstra ter uma grande fé, chama Jesus de filho de Davi, e ela ainda vai receber o milagre de Jesus, e ainda vai adorar Jesus, porque a Bíblia diz que ela adorou Jesus. Então, essa pessoa que pregou o Evangelho para essa mulher, seja quem for, foi muito eficaz, e bendito seja Deus pela vida dessa pessoa. Que ele conseguiu pregar o Evangelho completo para essa pessoa. Tanto é que levou essa mulher a buscar Jesus. Sabe qual é o resultado dessa história? Jesus curou a filha dessa mulher sem ir nem na casa dela. Com uma palavra, Jesus curou ela, a filha dessa mulher. E Jesus ainda diz: mulher, grande é a tua fé. Aquela é a primeira vez que aquela mulher via Jesus, frente a frente, a primeira. Jesus olha para ela e diz: grande é a tua fé. Tua fé é grande. Mas você sabe o que aconteceu com a fé dela? Jesus disse: grande é a tua fé, e seja feito como tu deseja. O que é que ela mais desejava? Ver a filha dela livre. Jesus disse: seja como tu deseja. Aí Mateus registra dizendo que naquela mesma hora a filha da mulher ficou curada. Esse é o Jesus que nós servimos, irmãos. O Jesus que não tem dificuldade de operar milagres. Não tem nenhuma dificuldade de operar milagres.